através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, dar amizade, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, dar amizade, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, dar amizade, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, dar amizade, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Então vamos conversar com Jesus. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, te pedimos a bênção, o amparo e a proteção nessa nossa caminhada. Que o nosso amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que todos esses ensinamentos trazidos hoje possam nos fortalecer e nos dar coragem nos momentos difíceis de nossa vida. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Vamos para o tema da aula de hoje? O nosso tema é imortalidade da alma e pluralidade das existências. Nossa, quanto nome diferente, não é verdade? Pois então vamos ver um de cada vez para poder entender. Vamos lá? Imortalidade da alma. Vocês sabem o que significa a imortalidade? Segundo o dicionário, imortalidade está ligada à qualidade de ser imortal, ou seja, não morre. Vocês lembram que em alguns desenhos de super-heróis, eles não morrem? Eles lutam a favor do bem contra o mal, mas eles não morrem. Então, isso também acontece com a alma. A alma também é imortal. Essa condição de ser imortal quer dizer que não morre. Nós fomos criados por Deus. Por isso, nós, espíritos ou alma, não morremos. O que morre, ou seja, o que deixa de existir, é o nosso corpo físico. Vocês lembram que no estudo anterior nós falamos sobre matéria e que o nosso corpo físico é feito de matéria? Então, quando essa matéria, ou seja, esse corpinho, já não tem mais condição de abrigar o espírito, é que acontece o que nós chamamos de desencarne. E nesse momento, o espírito ou a alma é liberto, volta para o plano espiritual, pois é um ser imortal. Isso que significa imortalidade da alma.
enquanto o corpinho volta a ser matéria. Mas e pluralidade das existências? O que significa? Segundo o dicionário, pluralidade quer dizer existir várias vezes, que não tem uma existência única, não é só uma vez. Então, pluralidade das existências significa existir diversas vezes. Vamos pensar um pouquinho. Nós vimos ainda há pouco que somos imortais, pois somos seres criados por Deus. Nós temos a nossa vida como ser espiritual. Essa é única, cada um é um ser único, mas nós temos diversas existências, ou seja, nós encarnamos e desencarnamos diversas vezes. Qual é a finalidade dessas encarnações? É para que nós possamos melhorar. Nós temos que desenvolver em nós os bons sentimentos, como a caridade, a fraternidade, a benevolência. Nós temos que aprender a amar a todos, sem distinção. Então, nós somos seres imortais e temos diversas existências. Vamos agora então assistir a um vídeo para entender melhor esse assunto? Vamos lá? Uma adaptação da história Belinha e a Lagarta Bernadette. Desde que nasceu, Isabela foi uma menina curiosa e muito alegre. Ela morava em uma casa muito bonita, que tinha um pé de amoras no fundo do quintal. O tempo foi passando, Isabela cresceu. Seu nome agora era Belinha. Belinha, muito curiosa que era, disse para o vovô Belarmino que queria voar como beija-flor. E o vovô construiu um balanço para Belinha voar. Ela ficou muito feliz. Com 7 anos, Belinha conheceu a tristeza. Seu vovô adoeceu e em poucos dias depois morreu. Belinha, muito triste, perguntou à mamãe: por que o vovô morreu? O que é a morte? Mamãe disse que agora ele estava no céu. Belinha continuou a fazer perguntas. Mamãe abraçou a filha e chorou. Belinha não ficou conformada. Perguntou para o papai, para os colegas da escola e até para a professora, mas ninguém respondeu. Em uma noite, Belinha estava com saudades do vovô. Chorou e dormiu. Sonhou que estava em um lindo jardim. De repente, ela ouviu uma voz. Não fique triste, menina. Belinha procurou e a voz repetiu: não fique triste, menina. Belinha olhou para todos os lados e nada. Oi, estou aqui. Estou na amoreira. Era uma lagarta. Belinha ficou encantada e lamentou o vovô não estar ali. Bernadette, a lagarta, disse que estava em uma das suas fases e explicou: já fui uma larvinha. Mas por que você estava chorando? Estou com saudades do meu avô. Ele morreu. Você sabia que na natureza tudo se transforma? Eu já fui um ovo, uma larvinha. Hoje sou uma lagarta. Amanhã uma crisálida e depois uma borboleta. Belinha logo perguntou: o que é uma crisálida? Calma, eu vou te explicar. Crisálida é o estado intermediário entre a lagarta e a borboleta. Nossa! Você vai se tornar uma borboleta. Sim, sim, sim. Por isso que lhe digo, seu avô não morreu. Ele passou de um estado para outro. Os homens mudam de corpo e de nome, mas na essência são sempre os mesmos. Os homens vão evoluindo através da reencarnação. Belinha voltou para o quarto e pela janela viu o fiozinho esticado até a amoreira. Correu em direção à amoreira
e não viu mais a lagarta. Ficou triste, sentou e ficou pensativa. Depois de alguns minutos, uma linda borboleta se aproximou. Era a Bernadette, que agora era Beatriz. Quando Belinha acordou, lembrou do lindo sonho que tivera e guardava a certeza que seu avô prosseguia vivo e que um dia eles iam se encontrar. Oi, galerinha do Geal! Chegou a hora da história. Hoje nós vamos contar uma história de morte e renascimento, em uma livre adaptação do livro Belinha e a Lagarta Bernadette. É um livro da Federação Espírita Brasileira e as ilustrações que você vai acompanhar estão no livro, são do Lorival Bandeira de Melo. O livro é do Adeilson Salles, inspirado na neta dele, a Belinha. A gente não vai ler a história igualzinho está no livro. Então, se você puder presentear ou obter esse livro, lembre-se que as vendas da Federação Espírita Brasileira destinam-se à manutenção de diversas obras sociais. Então, bora começar a história? Olha só, essa é a casa da família da Isabela, ou, como ela mesma prefere ser chamada, da Belinha. Em volta da casa há um lindo jardim e diversos pés de amora, as amoreiras. Como você já deve ter percebido, ao redor dos jardins sempre surgem muitos pássaros e borboletas. Os favoritos da Belinha são os beija-flores, porque eles ficam paradinhos no ar, fixos quando querem, sem ir para frente ou para trás. Um dia, ela até perguntou para o vô Belarmino se ela podia ser como um beija-flor, mas ele disse que para meninas pequenas o melhor jeito de voar era mesmo brincando de balanço. E ali eles ficavam brincando até a hora que a vovó Benedita chamava-os para o lanche. Sabe, os momentos que Belinha passou com o vovô naquele balanço, que ele mesmo construiu para ela com tanto carinho, foram tão felizes. Sempre era tempo de gargalhadas. Tinha a amoreira carregadinha e perfumada de tanta fruta e o vovô com aquela paciência calorosa empurrando a menina até ela cansar. Inesquecível. É a palavra que a gente usa para dizer que nunca mais vai apagar um momento especial da nossa mente e do nosso coração. Um dia, quando Belinha já tinha 7 anos, o vovô Belarmino ficou muito doente e foi para o hospital. O tempo passava e o vovô não voltava. Até que Dona Bete, a mãe da Belinha, disse que ele tinha morrido. Explicou que a morte era a despedida daquele corpo cansado que já não conseguia mais dar conta do vovô. Mas a menina ficou arrasada de tanta tristeza. Chorava que se acabava. As pessoas tentavam explicar. Foi Deus que chamou, disseram alguns. Mas ela, inconformada, foi para o quarto. Chorou, chorou, chorou e tentava conversar com Deus, perguntando: por que, Deus? Por que o meu vovô? Me ajuda a entender. E foi assim que ela adormeceu, entre lágrimas e pedidos de ajuda. Ela dormiu profundamente.
Assim que dormiu, ela sonhou que estava no jardim, conversando com uma lagarta. Oi, Belinha, eu sou a lagarta Bernadette e vim te explicar um pouco sobre a vida. Sabia que a vida das lagartas é muito parecida com a de vocês? Porque a minha vida tem muitas fases. Eu também sou conhecida como o bicho da seda. Eu nasço um ovinho, depois eu eclodo do meu ovinho como uma larva, cresço e viro lagarta. Aí eu me alimento bastante, como muitas folhinhas do seu jardim, fico forte e construo um casulo, onde fico durante um tempo e vou renascer uma borboleta lindona. Veja ali, olha, quantos casulos e borboletas já existem nessa moreira atrás de nós. Em breve, eu também vou me transformar assim. Tudo na vida se transforma. E a morte é isso mesmo, uma transformação. A gente não acaba e pronto, a gente se transforma. Belinha, eu estou me sentindo muito melhor agora que me transformei. Quando acordou no outro dia, Belinha lembrou claramente do sonho. Acordou refeita e consolada. Ela acordou serena. Abriu a janela e viu muitas borboletas coloridas voando pelo jardim. Era como se o vento trouxesse a voz do vô Belarmino dizendo: segue em frente, eu te amo. Um dia nós vamos nos reencontrar. As histórias e os sonhos são repletos de símbolos que nos aproximam da realidade. Jesus mesmo nos ensinou muitas coisas através de parábolas e nós descobrimos a partir delas muitos significados ocultos. A partir da história da Belinha, a gente tentou entender o conceito da imortalidade da alma. Claro que nós compreendemos que o ciclo de vida da borboleta se resuma a diversas fases de uma mesma existência. Mas, na verdade, o que nós e a Belinha guardamos em nossos corações é que nós todos, eu, você, somos espíritos imortais. A gente sabe que a saudade é uma dor que fere os dois mundos. É saudade para quem fica e saudade para quem parte. Afinal de contas, somos todos visitantes desse tempo, desse lugar. Nós estamos só de passagem. O nosso objetivo aqui na Terra é observar, crescer, amar e depois todo mundo volta para casa. Assim, o melhor remédio para a dor da saudade é essa certeza que a gente tem no reencontro, porque um dia todos nós vamos com certeza nos reencontrar. Olá, queridos. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo na paz. Bom, antes de nós fazermos a nossa atividade, vamos refletir um pouquinho, não é? Vocês assistiram ao vídeo da Belinha e da lagarta Bernadette. E aí nós aprendemos que nós somos espíritos imortais e que somos formados de corpo físico e do espírito, de espírito. Que quando morremos, apenas o corpo físico se vai e morre. Nós, em espírito, continuamos vivos e que nós cuidamos do espírito quando temos o quê? Bons pensamentos, isso mesmo. E aí eu pergunto a vocês,
para onde vai o espírito? O que é o mundo espiritual? Nós já sabemos, já aprendemos que após o desencarne, o espírito, liberto do corpo físico, ele vai para o mundo espiritual. Nós não podemos vê-lo, tocá-lo, pois ele é invisível como o ar que respiramos. No mundo espiritual existem as mesmas coisas que aqui existem. Continuamos nos vestindo, se alimentando, trabalhando, estudando, brincando. Então, o que nós encontramos lá? Acertou quem pensou ou falou que lá temos escolas, temos os lares, as famílias, hospitais, templo de oração, praças, parques, tudo como tem aqui. Aliás, nós somos cópia de lá, porque a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual. Nós levaremos no coração os mesmos sentimentos e até os problemas, né? Os afetos, os desafetos. Assim, o mundo espiritual é normal e ele é a vida verdadeira do espírito, pois a vida física, essa em que nós estamos, ela é passageira. O mundo físico é apenas escola para o espírito evoluir e o mundo espiritual é a casa. Aqui no mundo físico, né, nós temos desavenças, temos pessoas que a gente não se dá muito bem, né? Mas quando chegamos lá no mundo espiritual, nós levamos tudo isso, mas aprendemos, né, que isso tudo aí não leva a nada, porque todos nós somos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. Lá nós temos um modo melhor de percebermos as coisas, de percebermos os nossos erros. Bom, assim, ao desencarnarmos, nós estamos apenas retornando para casa, após um novo aprendizado na Terra, porque sempre aprendemos alguma coisa. E o nosso corpo físico, ele precisa de quem para poder trabalhar na Terra, para poder aprender? Do Espírito, porque nós somos Espírito. Nós vimos isso na aula passada. Nós somos um corpo físico, né? Nós temos um corpo físico para o nosso aprendizado, mas somos Espírito a fixar esses aprendizados em nossos pensamentos, em nossa consciência. Então vamos à nossa atividade. O que nós vamos precisar? Olha, eu estou utilizando aqui uma folha já usada. Tá faltando um pedaço aqui porque eu treinei para fazer a atividade. Lápis de escrever, tesoura sem ponta, que é o melhor. Giz de cera, ok? Régua e um canudinho desses de todinho, de refresco, pode ser daquele maior, né, que nós temos. Bom, nós teremos que... Vou puxar mais para cá, para ficar melhor. Nós vamos medir 14 centímetros. Já medi aqui, olha, 14 centímetros. Aqui eu já tinha marcado aqui os pontinhos. Aqui, 3 centímetros. 3 centímetros. Vamos, então, cortar. Cortei. Vamos, então, dobrar no meio. Dobrou no meio. Aí, agora, você vai pintar.
Eu escolhi a cor verde porque normalmente a lagarta que a gente vê é a verdinha, não é? Bom, pintei. Você já dobrou. Agora você vai dobrar. Olha, essa ponta vai até a dobra, ok? Dobrou, dobra novamente. Até a marquinha, tá? Pega a outra parte, dobra certinho, dobra novamente, fecha certinho. Com a tesoura você vai arredondar. A lagarta ela é redondinha, né? Algumas são muito lindas. E aí, você vai abrir, vai fazer o olhinho. Você pode até fazer de canetinha, mas terá que ser pintado só se você tiver folha verde. Porque a canetinha em cima do giz de cera estraga. A boquinha. E aí, tendo ela ficado bem como você desenhou, bem bonitinho, você vai abrir, vai pegar o canudinho e vai assoprar. Vou mostrar aqui melhor ela. Agora ela quase voou. E assim você vai fazer uma lagartinha que ela vai fazendo aquele caminho dela, aquele jeitinho gracioso dela. Beijos, fiquem com Deus. Vamos agora à prece, abrir o coração e agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais da nossa Casa de Miguel por essa oportunidade de estudo, desses momentos que paramos para pensar, refletir sobre o Evangelho de Jesus. Grande é a energia que estamos recebendo neste momento. Que ela possa então se estender aos nossos lares, abençoando nossos familiares e todos aqueles que neste momento passam pela nossa mente. Que eles tenham um acalento, um conforto espiritual ou mesmo um alívio para suas dores físicas. Que essas bênçãos nos tragam também coragem e ânimo para prosseguirmos em nossa caminhada com bastante esperança em nossos corações. Obrigada, Senhor, e pedimos permissão para encerrarmos a nossa evangelização de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração, seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus.
Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. No silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra. Te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à Avisos de janeiro. Dedo, Departamento Doutrinário. Você quer estudar o Espiritismo? Conhece alguém que queira? Curso Básico de Espiritismo. Inscrições abertas através do link constante na descrição do vídeo. Informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. Para aqueles que já concluíram o CBE2, o SEM oferece vários cursos. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita de bebês, crianças, jovens e da família. Aos sábados, às 15 horas. Retorno presencial será em fevereiro, dia 25. Informações pelo WhatsApp com Priscila, 971426863. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas:
açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão e sabonete. Não estamos recebendo temporariamente doações de caixa de leite, lacre de latinhas, papel, papelão, revistas e tampinhas plásticas. O recebimento de doações no SEM é de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13h às 16h30. Caso prefira, pode contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas. Pagamento das mensalidades e das doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3, Pix é o CNPJ 42482-901/1000 ao contrário 07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial, aos domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com. Comunicado. A partir de janeiro de 2023, a Prece da Saudade retornará ao formato online. Toda última quinta-feira do mês, pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas. Aos domingos, às 9 horas e às quintas-feiras, às 14h30. Fluidoterapia, terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas. Reuniões online, através do canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, terças-feiras, 19h30. Prece da Saudade, última quinta-feira do mês, às 19h30, e reunião pública, sextas-feiras, às 20 horas. Campanha de Irradiação pela Paz, CERJ, 15º Seu, todas as terças-feiras, às 9 horas, através do canal do YouTube do 15º Seu, CERJ Oficial. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa e é um enorme prazer aqui estar com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel já voltou com as reuniões públicas no formato presencial, ficando apenas a reunião pública das 20 horas de sexta-feira no formato online.
Todas as informações vocês encontrarão no link postado na descrição deste vídeo abaixo, com o título Avisos do 100, janeiro 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doação, é o jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenha certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo o que nos cerca. Pois bem, na nossa programação de hoje, teremos o desenvolvimento do tema A Realeza de Jesus. E quem nos irá brindar com as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Marildes. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações, e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação de hoje. Não se esqueçam de dar um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boa reflexão a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Façamos nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos, envolvidos das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam a consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos como facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários
das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade, ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina, por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides tua candeia se não desejas resvalar nos princípios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação e de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé e ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Na graça de Deus. Deus, nosso Pai, no silêncio dessa prece, primeiro queremos te agradecer por todas as bênçãos diárias recebidas, mesmo aquelas que ainda não conseguimos reconhecer pela dificuldade que ainda nos encontramos em compreender teus desígnios para cada um de nós. Hoje estamos aqui, Senhor, buscando através das reflexões dessa noite compreender os ensinamentos deixados por teu Filho Jesus e que serão nos ofertados como explanação nessa noite. Auxilia-nos, Senhor, para que esses ensinamentos recaiam sobre nós em forma de fluidos salutares, refrigerando e confortando nossos pensamentos e corações. Por isso te pedimos a permissão para que possamos iniciar nessa reunião pública dessa noite através da tua bênção. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, companheiros de jornada do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marildes, sou uma trabalhadora da casa e vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou mulher, morena, cabelos curtos, cacheados, uso óculos e tenho mais de meio século nessa encarnação. É com muita satisfação e carinho que eu estou aqui hoje e que preparei essas reflexões para a noite. A realeza de Jesus. O que significa a realeza? É uma designação atribuída à distinção ou honra da rainha e do rei. Denominação de sistema público monárquico. Designação dada aos reis ou à respectiva família real.
E no sentido figurado, tem a ver com resplendor, pompa, grandiosidade e magnificência. Quando eu li a questão da realeza de Jesus, e é por isso que eu trouxe o significado, eu fiquei pensando que não tinha muito a ver com Jesus a questão da realeza, né? E fui pesquisar. Então, levando assim ao pé da letra, como nós trazemos, né, o comportamento de Jesus, o que ele teve como mensagem, realmente não faz sentido. E aí eu me aprofundei na pesquisa, trouxe essa fonte de significação e fez sentido para mim, né? Porque a realeza, no entendimento coloquial de um rei, é um governante, é um mandante, é um soberano, né, de um local geograficamente circunscrito. E aprofundando mais essa reflexão, vamos lá para o Evangelho, no capítulo 2. Vamos trazer mais um pouquinho de profundeza a esse conceito. Então vamos lá. Lá no Evangelho, no capítulo 2, com o subtítulo Realeza de Jesus, nos traz esse texto. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dar-se a esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias qualquer. A todo aquele que denomina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes a preponderância bem maior do que a cinge a real coroa, e fica a pergunta, né? Então fica claro que estamos tratando de um título conferido a alguém que se destaca de uma forma brilhante, né? Na frente do seu tempo, trazendo as ideias, os feitos, os conceitos, além da da capacidade geral, né? Assim, se assemelha ao rei, como a música que a gente diz, né? A música, o rei da música, o Roberto Carlos, o rei do futebol, Pelé, né? E muito além desses companheiros notáveis, Jesus se destacou pela forma atemporal, com uma sabedoria muito além de qual podemos compreender, né? Foi a sua mensagem. Passando a outro ponto desse conceito, vamos trazer aqui esse trecho de um encontro de Jesus quando foi levado à presença de Pôncio Pilatos, né? E Pôncio Pilatos, o grande legislador, governador de Roma, né? Que não tinha a fama de ser muito polido. Então, Jesus foi levado à presença dele e foi feito o seguinte questionamento para Pôncio Pilatos: És o rei dos judeus? E olha como é que Jesus responde: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. E a conversa continua. Então disse o Pôncio Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E essa passagem está lá em João, no capítulo 18, no versículo 33, 36 e 37. E refletindo sobre esse trecho, eu tirei
duas reflexões que me pareceu bastante importante. A questão "meu reino não é desse mundo" me remeteu diretamente a um outro ensinamento: há muitas moradas na casa do Pai. Esta simples afirmativa nos dá base do entendimento que o Espiritismo, como a terceira revelação, veio trazer da vida futura, da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos. E prosseguindo, o querido mestre, com a sua espetacular didática, ainda reverte outro ensinamento quando responde a Pilatos o seu questionamento de ser rei. Ele fala assim: tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Aqui ele reafirma a missão que lhe foi consagrada pelo Pai de ensinar que existe um planejamento de vida além dessa vida material, do que era conhecida na época pelos judeus, né? De forma muito vaga e rudimentar, acreditava em algo sobrenatural, como anjos que dominavam, como seres que gozavam de poderes especiais, né? Pela pouca capacidade de compreensão da humanidade, Jesus deixou esse conceito de forma subliminar. Ele plantou a semente nos corações dos homens, fazendo a coerência com a sua fala e o seu comportamento. Perceberam que, de certa forma, Pilatos meio que provocou Jesus com a pergunta: és, pois, rei? E aí, quando Jesus responde, tu dizes, pretende levar Pilatos a refletir com um título a ele concedido. Se ele era percebido como um ponto de destaque, um diferencial que ele nos trazia, seria uma figura real, né? Pelo que a gente já viu no conceito. E em seguida ele completa: não nasci e não vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. Percebam que aí ele fala do nascimento, da presença de Deus de forma material a este mundo, sugerindo que existem outros mundos, como nos traz Kardec. Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão uma recompensa, aí está o seu reino. Lá é que ele se encontra a sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então deixou aí para a gente esse ensino, como muitos outros, né, velado, de forma apenas a inspirar os homens que ainda estavam embrutecidos e muito mais ignorantes do que hoje, essa certeza da vida futura, né? A vida futura da imortalidade do espírito, que nos foi revelada pela doutrina espírita. Quando a humanidade, mesmo ainda claudicante, já possuía condições de entender e experienciar os eventos que provam a vida futura, como o advento da comunicação com os espíritos desencarnados e umas outras séries de manifestações, né, que foram desvendadas e protagonizadas por alguns cientistas renomados, como a gente já conhece lá da história do início do Espiritismo. Essa verdade, trazida por Jesus, nos foi revelada pelos Espíritos e traz à humanidade uma nova forma, uma nova perspectiva de seguir a vida terrena. Nos traz a necessidade de buscar a fé, de aceitar, de agir com a caridade, de que é a fé em ação. Nos traz a certeza de que as vicissitudes da vida são de fato apenas exercícios, que por vezes nós sugerimos como prova ou resgate de ações não tão edificantes que praticamos. Se assim não fosse, o homem entregue apenas à visão material e imediatista seria tragado para dentro de si
arraigando o egoísmo e a vaidade sem nenhum propósito futuro. Um simples a vida acaba aqui. Só se vive uma vez, sempre deixou um profundo vazio em todos nós. Seria Deus tão simplista para nos criar apenas para uma única oportunidade? E para aqueles irmãos equivocados, o que restaria, né? Fica difícil ter a fé firme sem o entendimento que Jesus veio nos trazer com o conceito do seu reino. Concluindo essa ideia, ainda no capítulo 2, no item 3, Kardec nos trouxe esse texto. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros o bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e tal sorte que ainda de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sobre o seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina, um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições ditosas e infortunadas da existência que nos dá, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam. De cada um aqui a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. E aqui Kardec nos deixa claro isso, né? Que o Espiritismo é essa luz, é esse farol que nos guia à certeza que a realeza que Jesus nos trouxe foi esse presente da nossa doutrina, essa revelação. E aí, para concluir essa questão, eu vou trazer aqui na íntegra um texto que também está lá no capítulo 2 do Evangelho, que é um relato de uma vida, da vida na espiritualidade, né, de uma rainha. Agora também lá no capítulo 2 teremos essa descrição dessa rainha, né, com o que ela encontrou na vida, na erraticidade. E o texto fala assim: uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é nesse mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, senão eu o compreenderia? Que trouxe eu comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante, aos quais desprezava por não terem o sangue nobre. Como eu então compreendi a esterilidade das honras e grandezas com que tanta avidez se procura na terra.
Para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o que dissestes? Teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém se aproxima. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urges e dos espinhos, e não entre as flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas acompanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar o acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem e é o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha de França. Agora eu trouxe aqui um outro texto emocionante. Eu li várias vezes e me emocionei muito, que é o testemunho do próprio Jesus quando fala do seu reino. Quando José e Maria foram apresentar Jesus no templo, foi o costume. E o texto foi escrito por Francisco Cândido Xavier, o nosso maravilhoso Chico Xavier, ditado pelo irmão X. E fala assim: Simeão e o menino Jesus. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou-os nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. E Simeão continua: Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferistes a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra, e não vestisse a púrpura imperial, como não nasceste ao lado de Augusto divino para se defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advocarás em causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, como poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-se-eis entre os legionários e os tribunos, gladiadores, os pretorianos, atendendo-nos à libertação? Por que não chegastes como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem um lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-lhes a superioridade. Saul guerreou até a morte por mantermos a dominação. Davi estimava o fausto poder. Salomão
prestigiado por um casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes, não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Simeão continua. Jesus menino escutou-os, mostrando sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou. Onde representará os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás nossos novos livros com sabedoria? Improvisarás discursos que obscurecem os grandes oradores de Atenas e de Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendem a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que a obriguem à transformação imediata de Israel? E continua questionando, mesmo com o olhar do menino singelo. Aí eu já me emocionei. Depois de um longo intervalo, indagou em lágrimas. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu dos braços maternos. Somente após a morte do corpo, que Simeão veio saber que o menino celeste não o deixaria sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, nas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Como não se emocionar com esse texto, né? Eu me emocionei muitas vezes quando eu li e imaginar Simeão, que já percebendo, né, que Jesus era, o que Jesus representava, e questionando com a simplicidade de um homem, como ele libertaria um povo, como ele lutaria pelo aquele povo, só com um olhar material. Mas Jesus veio plantar o reino de Deus no coração dos homens, dando a cada homem o repouso necessário e a confiança de fé, a confiança na oração. Ele nos ensinou a rezar, ele nos ensinou a falar, ele nos ensinou a agir. Deixou aí pra gente um manual da boa existência. É só seguir. Estou dizendo que é fácil? Não. Como a minha querida Dona Marli dizia, é trabalhoso. O que nós estamos aqui é a cada dia se esforçar. Se esforçar a cada dia para melhorar um pouquinho. Se for só um pouquinho, já faz a diferença. Pessoal, muito obrigada. Foi muito bom trazer essa reflexão aqui para a gente, mas foi muito melhor para mim, né? Que a gente acaba se aprofundando no estudo. Uma noite cheia de luz, cheia de paz para todo mundo, né? E uma próxima semana também cheia de vitórias. Um beijo a todo mundo. Agora, ainda envolvidos pelas belas vibrações
desta linda passagem de Jesus criança, mas já manifestando toda a riqueza de sua missão. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer. Agradecer pela oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, que nos revela a beleza e o propósito da vida. O propósito de vir a esse orbe ainda em estado evolutivo para aprender a amar, para o exercício da lição que o Mestre veio nos ensinar, garantindo o nosso ingresso ao reino do Pai. Reino que é constituído a partir de nossas ações, da nossa capacidade de amar. Amar no sentido mais amplo da palavra. Amar a Deus, amar a si, amar a família, amar ainda quem não conhecemos, aquele irmão que está em condição de rua, nos hospitais, nas penitenciárias, os obsediados e principalmente amar os irmãos que ainda estão equivocados, que não encontraram a luz do teu Evangelho. Senhor, olha por nós, nos enche de coragem para seguir em frente, sempre aprendendo. Nos traga a serenidade para enfrentar as vicissitudes da vida sem murmurar, entendendo que cada obstáculo superado com paciência é uma lição aprendida. Que tenhamos todos uma noite de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Que